Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 5 do livro Metafísica ao Alcance de Todos, da Connie Mendes. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 5. A fé move montanhas? Por quê? E como? Todo mundo conhece o ditado e o repete frequentemente. O repete como o papagaio, pois não sabem em realidade o que significa, nem por quê, nem como é isso que a fé move montanhas. Poucos sabem que o medo também move montanhas. O medo e a fé são uma mesma força. O medo é negativo e a fé é positiva. O medo é a fé no mal, ou seja, a convicção de que algo ruim vai acontecer. A fé é a convicção de que o que vai acontecer é bom ou que vai terminar bem. O medo e a fé são as duas faces da mesma moeda. Preste atenção, você jamais tem medo de que vai te acontecer algo bom e jamais tem fé que vai acontecer alguma coisa má. Sempre associamos a fé a algo que desejamos. E não creio que você deseja mal para você mesmo. A isso você tem medo, não é verdade? Tudo o que você tem medo, você atrai e acontece. Agora, quando acontece, geralmente você diz com ar triunfante: Ahá, eu sabia, o pressenti, e sai correndo a contá-lo e repeti-lo para mostrar os seus dotes de clarividente. O que aconteceu, na verdade, é que você o pensou com medo. Você pressentiu? Claro, o pressentiu. Você mesmo está dizendo. Você sabe que tudo o que pensa, sentindo ao mesmo tempo uma emoção, é o que se manifesta ou se atrai. Você o antecipou e esperou. Antecipar e esperar é fé. Agora preste atenção. Tudo o que você espera com fé vem, acontece. Então, se você sabe que tudo isso é assim, o que te impede de usar a fé para tudo o que você deseja? Amor, dinheiro, saúde, etc. É uma lei natural, é uma ordem divina. Cristo ensinou com as seguintes palavras que você conhece: tudo o que pedires em oração, crendo, o receberás. Eu não o inventei. Está no capítulo número 21, versículo 22 de São Mateus. E São Marcos o expressa mais claro ainda. Tudo o que pedires orando, crendo o receberás. São Paulo o diz em palavras que não têm outra interpretação. A fé é a certeza do que se espera, a convicção do que se vê. Acima te disse que a fé é a convicção do bem. Agora te direi que a convicção vem pelo conhecimento. Suponhamos que você vive no interior e que jamais foi à capital. Você quer ir para a capital e toma o trem, o carro ou o avião. Você sabe onde fica a capital e como chegar lá. Um dia você vai para a capital e utiliza a condução que melhor lhe convenha. Porém, pelo caminho, você não vai com medo de desviar-se para a lua, não é verdade? Se você fosse um índio selvagem, poderia estar tremendo de pavor por desconhecer totalmente o que está acontecendo. Mas sendo uma pessoa civilizada, você vai tranquilo, sabendo que mais cedo ou mais tarde chegará à capital. O que te dá esta fé? O conhecimento. A ignorância dos princípios da criação é que faz que o mundo tema o mal, não saiba empregar a fé, nem sequer o que é ela. A fé é convicção, segurança, mas é necessário que esteja baseada no conhecimento. Você sabe que a capital existe e vai até ela. Por isso, você sabe que não vai parar na lua. Agora você sabe que quando deseja algo, se tem medo de não obtê-lo, não o obterá. Se o nega antes de recebê-lo, como no exemplo dado na oração que dirige a Deus,
a maioria dos humanos. Deus meu, conceda-me tal coisa, ainda que eu saiba que não me darás, porque vai pensar que não me convém. Não o obterá, porque de antemão já o negou. Você confessou que não o espera. Deixe-me te dar a fórmula metafísica para obter qualquer coisa que desejar. É uma fórmula, portanto, há que empregá-la para tudo. Comprove por você mesma, não creia cegamente. Eu desejo tal coisa, em harmonia para todo o mundo e de acordo com a vontade divina, segundo a graça e de maneira perfeita. Obrigado, Pai, que já me ouviste. Agora, não duvide nem um instante. Você empregou a fórmula mágica, cumpriu com toda a lei e não tardará em ver o seu desejo manifestado. Tenha paciência. Quanto mais tranquilo esperar, mais rápido verá o resultado. A impaciência, a tensão e tentar empurrar mentalmente destroem o tratamento. A fórmula é, em metafísica, o que se chama um tratamento. Para que conheça o que fez ao repetir a fórmula, vou explicar o processo detalhadamente. Ao dizer em harmonia para todo mundo, você eliminou todo o perigo de que a sua conveniência prejudique a outro, como também se faz impossível desejar mal para outro. Ao dizer, de acordo com a vontade divina, se o que você deseja é menos que perfeito para você, verá acontecer algo muito melhor do que esperava. Neste caso, significa que o que estava desejando não ia ser o suficiente, não ia ser tão bom quanto você pensava. A vontade de Deus é perfeita. Quando você diz, segundo a graça e de maneira perfeita, encerra um segredo maravilhoso. Mas deixe-me dar um exemplo do que acontece quando não se sabe pedir segundo a graça e a perfeição. Uma senhora necessitava urgentemente uma soma em dinheiro e pediu para o dia 15. Tinha absoluta fé de que o receberia, mas seu egoísmo e indiferença não lhe inspiraram a pedir com alguma consideração para os outros. No dia seguinte, um carro atropelou a sua filha e no dia 15 recebeu a soma exata que havia pedido. A seguradora lhe pagou pelo acidente da sua filha. Ela trabalhou contra a lei e contra ela mesma. Pedir, segundo a graça e de maneira perfeita, é trabalhar com a lei espiritual, a lei de Deus, que se manifesta sempre no plano espiritual. Ali, no plano espiritual, tudo é perfeito, sem obstáculos, sem inconvenientes, sem tropeços nem danos para ninguém, sem lutas nem esforços. Bem suave, tudo com grande amor. E esta é a nossa verdade. Essa é a verdade que, ao ser conhecida, nos faz livres. Obrigada, Pai, que já me ouviste, é a expressão mais alta de fé que podemos abrigar. Jesus a ensinou e a aplicava em tudo, desde antes de partir o pão com que alimentou as 5.000 pessoas, até para dizer como transformar o vinho em seu sangue, dando graças ao Pai antes de ver a manifestação. Como irá vendo, tudo o que ensinou Jesus é metafísico. Tudo o que você desejar, tudo o que necessitar, você pode manifestar. O Pai já previu tudo, já te deu tudo, mas há que ir pedindo à medida que se sinta a necessidade. Somente há que recordar que não se pode pedir mal para outro, porque volta para você, e tudo o que pedir para você deve pedir também para toda a humanidade, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Por exemplo, peça grande. O Pai é muito rico e não gosta de mesquinhez. E não diga, ai, papai Deus, me dê uma casinha. Só te peço uma casinha, ainda que seja pequenininha. Quando em realidade você necessita uma casa muito grande porque a sua família é numerosa. Você receberá somente o que pede. Peça assim: Pai,
Dai a mim e a toda a humanidade todas as maravilhas do teu reino. E agora, faça a sua lista. Para ir fortificando a fé, faça uma lista de coisas que você deseja ou que necessita. Enumere os objetos ou as coisas. Ao lado desta lista, faça outra, enumerando coisas que você deseja ver desaparecer, ou em você mesmo, ou no exterior. No mesmo papel, escreva a fórmula que te dei anteriormente. Leia seu papel todas as noites. Você não deve sentir a menor dúvida. Agradeça novamente quantas vezes você pensar no que escreveu. À medida que as coisas enumeradas se realizem, risque-as e, ao final, quando todas estejam realizadas, não seja tão mal agradecido de pensar. Talvez estas coisas iam acontecer de qualquer jeito, porque é mentira. Você recebeu porque pediu corretamente. O exterior se acomodou para deixá-las passar. Como você está muito acostumado a sentir medo por uma variedade de razões, cada vez que você se encontre atacado por algum medo, repita a fórmula seguinte, que irá apagando o reflexo gravado no subconsciente. Eu não tenho medo, não quero o medo. Deus é amor e em toda a criação não há nada a temer. Eu tenho fé, quero sentir fé. Um grande mestre dizia: o único que se deve temer é o temor. Você deve repetir a fórmula ainda quando esteja tremendo de terror, ainda mais neste momento. Somente o desejo de não ter medo e o desejo de ter fé bastam para cancelar todos os efeitos do medo e para nos situar no polo positivo da fé. Suponho que você já conhece o princípio psicológico que diz: quando se apaga um costume, há que substituí-lo por outro. Cada vez que se nega ou se recusa uma ideia cristalizada no subconsciente, esta se apaga um pouquinho. O pequeno vazio que se faz deve ser completado imediatamente com uma ideia contrária. Senão, o vazio atrairá ideias da mesma classe que sempre estão suspensas na atmosfera, pensadas por outros. Pouco a pouco, você perceberá que os seus medos desaparecem, se é que você tem vontade de ser constante, repetindo a fórmula em todas as circunstâncias que se apresentem. Pouco a pouco, você verá que unicamente te aconteceram as coisas como você as deseja. Por seus frutos os reconhecereis, disse Jesus. Este grande instrumento, o poder do decreto, se apresenta à nossa atenção naquela extraordinária história da criação que encontramos nos primeiros capítulos do Gênesis na Bíblia. Sugiro que você leia este maravilhoso relato. Enquanto lê, você perceberá que o homem, isto quer dizer, você e eu, não foi criado para ser a peça de jogo das circunstâncias, a vítima das condições ou uma marionete movida de um lado a outro por poderes fora do seu domínio. Ao invés disso, encontramos que o homem ocupa o pináculo da criação, que, longe de ser o mais insignificante do universo, é, pela mesma natureza dos poderes que lhe deu seu Criador, a suprema autoridade designada por Deus para reger terra e toda coisa criada. O homem está dotado dos mesmos poderes do Criador, porque é feito à sua imagem e segundo sua semelhança. O homem é o instrumento por meio do qual a sabedoria, o amor, a vida e poder do Criador Espírito se expressa em plenitude. Deus situou o homem em um universo que responde e é obediente, incluindo seu corpo, seus assuntos, seu ambiente, e que não tem outra alternativa do que levar a efeito os éditos ou decretos de sua suprema autoridade. O poder de decretar é absoluto no homem. O domínio que Deus lhe deu é irrevogável e ainda a natureza básica do universo é boa na avaliação do Criador.
pode aparecer ante ao homem, somente como ele decrete que apareça. Vemos que, enquanto o homem foi obediente ao seu Criador, manteve seu poder de pensar e fazer decretos de acordo com o espírito do bem, que é a estrutura da criação. Viveu em um universo de bem, um jardim do Éden. Mas, quando o homem caiu, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, escolheu basear seu pensamento e usar seus poderes no bem e no mal, e que, como agente livre podia fazer, imediatamente encontrou suor e cardos misturados com o seu pão de cada dia. Desde a queda, o homem se atarefou, declarando seu mundo bom ou mau, e suas experiências são de acordo com os seus decretos. Isto demonstra, evidentemente, como responde o universo e quão completos e de grande alcance são o domínio e a autoridade do homem.